O tema da minha palestra é homologia singular, né, que se trata de uma importante relação aí entre as áreas de álgebra e de topologia, né. A topologia algébrica, ela é uma área da matemática, né, que teve início por volta do ano de 1894, por meio dos estudos do matemático francês Henri Poincaré, né. Então, Poincaré, lá por volta de 1894, iniciou a área de topologia algébrica, né. Nessa área, a gente consegue associar, né, espaços topológicos a algumas categorias de natureza algébrica, né. E uma dessas associações eu vou estar apresentando aqui hoje para vocês, né, que são os grupos de homologia singular, né, porque daí a gente vai conseguir associar os espaços topológicos com alguns grupos, né, mais geralmente alguns módulos, né, porque módulos são grupos também, né. Então, para iniciar, a gente precisa de alguns pré-requisitos, alguns conceitos de álgebra homológica, né. O primeiro deles que eu vou estar falando aqui é sobre a definição de módulo, né, falar o que que é um módulo. Eu acredito que talvez, se não todos, a maioria de vocês já conheça a definição de o que que é um espaço vetorial. Quando se trabalha com espaço vetorial, nele está definido duas operações, uma operação de soma, né, e uma operação de multiplicação por escalar. Lá no espaço vetorial, quando você vai fazer a multiplicação por escalar, os escalares, eles estão sobre um corpo, né, enfim, dependendo, talvez vocês tenham visto, assim, que os escalares estão sobre o conjunto dos números reais, né, que é exemplo de um corpo, né, mais especificamente. E aqui, a diferença de um módulo para um espaço vetorial é que aqui o módulo, ele vai ser um grupo abeliano em relação à operação de soma, e quando for fazer a operação por escalar, né, a multiplicação por escalar, a lei de composição externa, né, os escalares estarão sobre um anel, que é também uma estrutura algébrica, né, porque o corpo é uma estrutura algébrica, né, talvez um pouco mais avançado do que um anel. Então, aqui os escalares estarão sobre um anel. Então, vale aquelas mesmas propriedades de espaço vetorial, tanto para a soma quanto para a multiplicação por escalar, né. E um exemplo que eu trago aqui é que todo espaço vetorial vai ser um K-módulo, porque todo corpo é um anel, né, todo corpo K é um anel, né, então se você tem um espaço vetorial sobre K, né, você vai ter um módulo, né, sobre K. O segundo conceito importante é o conceito de homomorfismo de módulos, né, ou R-homomorfismo. Então, a gente tem que considerar que MN2 R módulos, né, os dois módulos sobre o mesmo anel R, né, ou seja, os coeficientes estão, os escalares estão sobre o mesmo anel, e uma função de M em M, ela é um homomorfismo de R módulos se ela satisfaz essas duas propriedades que aparecem aqui, né, F de M1 mais M2 é F de M1 mais F de M2, e F de RM1 é RF de M1, né. Aqui a gente pode definir o que que é a imagem e o núcleo, ou kernel, desse homomorfismo, né, então, dado o homomorfismo F de M em M, a imagem dele é os F de M, tal que M pertence a M, né, ou é os N pertencente a N, tal que existe um M, tal que esse N é um F de M, né, e o kernel, né, ou o núcleo do homomorfismo F, são os elementos de M, né, do domínio M, tal que F desse elemento é o zero. Né? Um exemplo de homomorfismo aqui, né, que lá na frente esse exemplo vai servir para a gente, né, quando estiver falando lá de homologia singular,
MNR módulos, né? Então, vamos supor que a gente tem aí uma família de N R-homomorfismos, né? F1 até Fn, né? São todos R-homomorfismos. Uma maneira de definir um outro R-homomorfismo é dessa maneira que está aqui, né? R1, F1, esse homomorfismo aqui, né? R1, F1 mais R2, F2, RN, Fn de X, é R1, F1 de X mais R2, F2 de X mais RN, Fn de X. Né? Isso aqui dá um R-homomorfismo, né? Um resultado interessante, né, que também vou utilizar ele mais adiante, é que toda vez que a gente tem dois R-homomorfismos aqui, né, um de M em N, que é o F, e o outro G, que vai de N em M, né, a composição dos dois é um homomorfismo, né, não foi comentado aqui antes, mas é um homomorfismo, né, e toda vez que a composição for um homomorfismo nulo, significa a composição G bola F for um homomorfismo nulo, isso é equivalente a dizer que a imagem de F está contida no kernel da G. Tá? Agora a definição, vem agora um conceito também bastante importante mais adiante, né, que é o conceito de R-módulo livre, né? Então, seja M um R-módulo, né? A gente diz que M é um R-módulo livre se existir um subconjunto do M, um subconjunto S de M, né? Então, que para todo elemento de M, né, eu consegui uma combinação linear finita, né, que esse M é escrito como essa combinação linear finita, tá? Porque esse S não sabe, né, se ele é finito, se ele é infinito, né? Então, nada impede desse S aí, né, ter infinitos elementos, mas se para cada M de M eu conseguir uma combinação linear, né, com um número de parcelas finito, né, então tá valendo, tá? Tem que satisfazer essa propriedade. E para qualquer combinação linear que eu pegar, né, finita, com o número de parcelas finito, né, que está dando zero, tem que acontecer de todos os escalares serem nulos, tá? Sempre que isso acontece, tá, eu tenho um R módulo livre, né, e esse S, que é esse subconjunto de M aí, ele vai ser uma base para o R módulo M, né? Certo? E toda vez que eu tiver M um R módulo livre, com base S, né, qualquer elemento de M, qualquer elemento V, ele é escrito sempre de maneira única, né? Eu consigo escrever ele sempre de uma única maneira, né? Tá? Então, essa combinação linear é única, esses escalares são únicos aí, né? Esse somatório, né, com I variando de 1 até N, de alfa I, x I, né? Esses alfa I's aí são únicos. Nós vamos precisar saber também sobre o fx, né, o R módulo gerado por x. Então, esse x, ele tem que ser ele pode ser um conjunto qualquer, né? Vamos pegar R como um anel comutativo com unidade. E fx, vamos considerar fx como sendo o conjunto das funções que saem de x, que tem o domínio x, e o contradomínio R, né? Que é o anel. Tá? Só que essas funções aqui, bom, não são quaisquer funções, né? Elas têm que satisfazer o seguinte, né? F de x diferente de zero, sempre tem que ser diferente de zero, para apenas uma quantidade finita de x pertencente a x, tá bom? E aí, nesse caso, cada funçãozinha que eu pegar nesse conjunto f de x, fx, né? Aqui, f maiúsculo x, ele vai poder, cada função eu posso identificar com um único elemento que seria esse aqui, essa soma aqui, essa combinação linear aqui formal, né? Que eu estou chamando isso aqui de combinação linear formal. E, enfim, porque assim, essa função f do fx, né? Do f maiúsculo x, ela vai ser uma função que lá no seu domínio é todos os elementos de x. Porém,
A imagem, né, se vamos supor que a imagem de uma quantidade finita só que vai ser diferente de zero, né? Então, você está pegando, por exemplo, esse R1 seria a imagem do X1 pela função f, tá? Esse R2 seria a imagem do X2 pela função f, né? Por essa f pertencente ao fx. E esse Rn seria a imagem do xn pela função r, pela função f, tá bom? Todos esses RIs aqui são diferentes de zero, são elementos do anel, né? Todos os XIs pertencem a X, né? E todo XI diferente de XJ aqui, né? Então, eu sempre posso identificar cada função aqui com essa combinação linear formal aqui, da maneira que eu falei, né? Uma outra notação para qualquer elemento f de fx é uma soma desse jeito aqui, né? Mas aqui tem todos os RY, né? Todos os escalares possíveis e todos os elementos possíveis de x, então vai acontecer que nessa soma aqui vai ter uma quantidade infinita de parcelas que vai se anular, né? Então, na verdade, vai sobrar o que está aqui em cima, né? Esse aqui na verdade, são as parcelas que a função não anulou aqui, né? O elemento do domínio, né? Esse fx aí tem uma estrutura natural de R módulo, né? E a gente pode, então a gente teria que definir uma soma e uma multiplicação por escalar, né? Eu quero que os coeficientes estejam em R, no anel R, né? Essa soma eu vou definir dessa maneira aqui, já que todo elemento do fx pode ser uma soma desse tipo aqui, né? Então, para somar, eu simplesmente vou colocar o y aqui e vou somar os respectivos escalares que apareceram aqui multiplicando o y, né? Eu defino a soma assim. Aí, bom, o fx ele tem que ser um grupo abeliano com essa operação de soma, né? Então, para ser grupo, tem que ter lá o elemento neutro desse grupo aqui seria quando todos os escalares R e Y se anulassem, né? E o elemento inverso também, tem que falar quem que é, né? Quem que é o inverso, por exemplo, do somatório aqui dos R, Y, Y, vai ser o menos R, Y, tá? E a lei de composição externa em f de x, a multiplicação por escalar, um escalar vezes um elemento do f de x, vai ser isso aqui. O escalar entra multiplicando aqui no somatório justamente o elemento do anel aqui, né? Então, essa multiplicação aqui está bem definida por causa da multiplicação do anel. E agora, assim, acho que o objetivo aqui agora passa a ser enxergar o x como um subconjunto do fx, né? Porque depois o que vai acontecer é que o x vai ser uma base para o f de x, né? Então, e a base, ela teria que ter elementos do f de x ali para compor ela, né? Então, eu tenho que arrumar uma maneira de enxergar esse x lá dentro do f de x, né? E para isso, basta considerar essa função aqui definida dessa maneira, né? Essa função i aqui, que sai do x e chega em fx, né? Aí, essa função aqui, ela vai pegar um x em x e vai levar no i de x, né? No ix. O ix é um elemento do fx. Os elementos do fx são funções. Então, o ix tem que ser uma função com domínio x e contra domínio r, que é o anel que a gente está trabalhando aí, né? E a gente define ela da seguinte maneira. A ix aplicada em y vai ser 1 se o y for igual a x e vai ser 0 se o y for diferente de x, tá? Aí dá para mostrar que essa função ela é injetora, né? E eu mostrando que essa função é injetora, significa o seguinte, né? Bom, a cada 2x distintos que eu pegar no domínio dessa função, que é o x, né? Eu vou associar duas imagens diferentes, né? Então, de certo modo, eu estou identificando, né, cada x de x com
o I de X que está lá dentro do F de X, tá? Então, fazendo essa identificação, né, do X com o I de X, porque a função é injetora, para cada X tem um I de X lá, um único I de X, né? E então, fazendo essa identificação aí, eu enxergo o X como subconjunto do Fx. Enxergando o X como subconjunto do Fx, então, assim, já que é um subconjunto, ele tem chance de ser base, né, do Fx, tá? E ele justamente será a base do Fx, então dá para mostrar que o Fx é um R módulo livre com base X. Outra observação que vai ser bastante interessante mais adiante pega x e y dois conjuntos, né? Sejam x e y dois conjuntos, R um anel e F uma função, simplesmente uma função que sai de x e chega em y, né? Do mesmo jeito que eu construí aquela I lá do x em F de x, né? Aquela espécie de inclusão lá, eu consigo construir do y em fy, né? Do mesmo jeito que eu construí por x, né? Só trocar x por y. E aí, o que acontece, né? Eu tenho uma função que sai de x e chega em y, que é a f, e tenho uma outra função que sai de y e chega em f de y, que é a função da observação anterior, né? Então, eu posso fazer a composta vai sair de x e chegar em fy, né? E aí tem um resultado que garante que existe uma única extensão por linearidade, né? Eu tenho uma função que sai de x e chega em fy, né? Eu consigo um homomorfismo, né? Um homomorfismo de fx em fy definido dessa maneira que está aqui, né? F barra de R1 x1 mais Rn xn, R1 f de x1 mais até Rn f de xn. Tá? Na verdade, eu vou precisar dessa função quando eu estiver fazendo a definição de homologia singular, né? Essa do fx em fy. Outros conceitos que serão, um dos conceitos que serão mais importantes, né, lá para definir a homologia singular, é o de complexo de cadeias, né? Então, considera R um anel, né? Um complexo de cadeia C é uma família de R módulos e de R homomorfismos, né? Então, é uma sequência de R módulos e R homomorfismos. Essa família está indexada nos inteiros, né? Então, assim, a gente vai construir uma sequência de homomorfismos e módulos aqui, né? Então, por exemplo, aqui, de Cn mais 1 até Cn, tem um homomorfismo del n mais 1. De Cn em Cn menos 1, tem um homomorfismo del n. De Cn menos 1 em Cn menos 2, tem um homomorfismo del n menos 1. Observem que os índices, eles estão decrescentes, né? N mais 1 vai para N, que vai para N menos 1, depois N menos 2 e assim por diante, né? Então, toda vez que eu tiver uma sequência dessa aqui, de homomorfismos e módulos, tal que del N composto com del N mais 1 é zero para todo N, tá? Toda vez que valer isso para todo N, né? Então, esse homomorfismo aqui, del N composto com del N mais 1, é um homomorfismo nulo. Del N mais 1 composto com del N mais 2 é um homomorfismo nulo. Del N menos 1 composto com del N também é um homomorfismo nulo, né? Aí a gente viu um resultado lá atrás que falava assim, que quando eu tinha composta sendo um homomorfismo nulo, é porque a imagem do segundo homomorfismo que aparece aqui na composição, no caso del N mais 1 aqui, né, está contida no kernel de del N, para todo N, tá bom? Então, na verdade, assim, então tem a imagem do del N mais 1, que mora aqui em Cn, né, tá? Na verdade, é um submódulo aqui do Cn. E tem o kernel do del N, que também mora aqui em Cn, né? É um submódulo aqui do Cn, né? Módulo, submódulo, enfim. Então, o que vai acontecer? Esses dois conjuntos estão aqui dentro do Cn, né? Então,
Mas, além disso, além de estar aqui dentro do CN, eu tenho que ter a imagem do del-N mais 1 contido no kernel do del-N, tá? Aí eu vou denotar por Zn de C o kernel de del-N, tá? E esse aqui vai ser o módulo dos N ciclos, na verdade ele é um submódulo, né? Então vai ser esse módulo dos N ciclos aqui, né? E o Bn de C vai ser a imagem do del-N mais 1, né? Que vai ser o módulo dos N bordos, né? Então, o kernel são os N ciclos e a imagem vai ser os N bordos. Tá? E aí, o que acontece, né? A gente está trabalhando com módulo, né? Então, quando a gente está trabalhando com módulo, né? A gente tem que, com operação de soma, ele é um grupo abeliano. Se ele é um grupo abeliano, tá? Todo subgrupo dele vai ser normal. Então, eu posso considerar o quociente sempre, tá? E o que acontece aqui é que o Bn de C está contido dentro do Zn de C, né? Por causa daquela história da imagem, está contido no kernel, né? Então, eu posso considerar o quociente do Znc por Bnc, né? E aí, o quociente vai ser igual lá na álgebra mesmo, a classe do Zn, né? Vai ser o Zn mais Bnc aqui, tal que Zn pertence ao Zn, Z maiúsculo N de C, aqui. Essa família de quocientes, né, porque para cada nível daquela sequência aqui, ó, cada nível desse complexo de cadeias aqui, dessa sequência de homomorfismos e módulos, para cada nível, para cada N, eu consigo calcular aquele quociente, dos N de C por Bn de C, tá? Então, essa daí vai ser a família de homologias, né? A homologia do complexo de cadeias aí, né? Em cada nível, a gente tem a possibilidade de calcular o HN de C aí, tá? Notações, né? Essa H estrelinha embaixo, C, né? É o conjunto dos HNC tal que N pertence a Z, aqui, né? E esse HNC é o quociente, ZNC por BNC, né? Bom, dando seguimento aqui, agora eu vou falar um pouco do que é os que são os P-simplexos em Rn, né? Falar um pouquinho deles, porque depois eles vão entrar na definição de homologia singular também, vão fazer parte disso aí, né? Junto com os complexos de cadeia e tudo mais, né? Bom, eu acredito que todo mundo conheça, né, que é um segmento, né, dados dois pontos, né, um segmento que une o ponto P ao ponto Q, é esse conjunto aqui, né, dos T, P mais 1 menos T vezes Q, né, com o T variando de 0 até 1, tá? E a gente denota o segmento assim, né, abre colchetes, P, vírgula Q, fecha colchetes, né? E também eu acredito que a definição de convexo de conjunto convexo seja bem conhecida, né? Seja K um subconjunto do Rn, a gente diz que K é convexo se qualquer dois pontos que eu pegar lá do K, eu sempre tiver um segmento que une esses dois pontos inteiramente contido em K, né? Isso é um conjunto convexo, né? Aí outra coisa que também vou definir aqui é o que é a envoltória convexa, né? Seja A um subconjunto do Rn, né? E, bom, esse Ka aí é o conjunto de todos os convexos do Rn que contém A, que o A está lá dentro, tá? Então, você pega lá no Rn todos os convexos, né, P, tal que o A está contido em P. Então, você formou esse conjunto aí, que é o K de A, né? Aí, envoltória convexa de A, que vai ser denotada por E de A, né? E entre parênteses A, é definida como sendo a interseção de todos os elementos de Ka. Então, a interseção de todos os convexos que contém A, tá? Bom, é claro que essa envoltória convexa vai ser um conjunto convexo, né? A envoltória convexa de A vai ser convexo. É claro que o A
ele vai estar contido dentro da envoltória convexa de A, né? E para qualquer convexo que eu pegar, tal que o A está contido nesse convexo, né? Com certeza a envoltória convexa vai estar contido nesse convexo, porque a envoltória convexa é a interseção de todos os convexos que contém A, né? A interseção de todos eles. Então, a envoltória convexa está contida em qualquer convexo que contém lá, né? E nesse sentido, então, tendo isso daí, né? Na verdade, então, todo convexo que contém A contém a envoltória convexa. Então, na verdade, a envoltória convexa é o menor convexo que contém A. Eu poderia ter definido assim, já de cara, né? Poderia ter falado, quem que é envoltória convexa? A envoltória convexa é o menor convexo que contém o conjunto A. Vamos precisar saber também o que é um conjunto, quando que uma coleção de pontos do Rn ela é geometricamente independente. Então, você pega uma coleção lá de P mais 1 pontos do Rn, né? X0, X1 até XP, todos esses pontos do Rn. Tá? A gente diz que essa coleção ela é geometricamente independente se esses vetores aí, né? Tá? Pega o X1 menos X0, X2 menos X0, XP menos X0, se eles forem LI, se eles forem linearmente independentes, né? No conjunto dos reais, por exemplo, quando você pega lá um conjunto que tem dois pontos diferentes, né, e esses dois pontos são diferentes, eles vão ser geometricamente independentes, né? Porque se você pegar um conjunto que tem dois pontos distintos, quando você fizer a diferença de um pelo outro, vai dar diferente de zero. Só não podia dar zero, né? Porque é um conjunto que tem um zero lá dentro, né? Um subconjunto da reta que tem um zero lá dentro, ele vai ser sempre LD, né? Linearmente dependente. Então, qualquer dois pontos distintos que eu pegar na reta, sempre vão ser geometricamente independentes, né? No R2 eu já posso pegar três pontos não colineares, que eles vão ser geometricamente independentes, né? Não colineares, esse negócio do não colineares é porque daí se eles são não colineares, eu não vou ter a chance de ter dois vetores paralelos aí na brincadeira, né? E aí, se desse paralelo, né, aí seria dependente, né, e não independente. Mas se eu pego três pontos não colineares, eu vou ter a independência aí entre os vetores aí, né? E no R3, se eu pegar quatro pontos não coplanares, eles também vão ser sempre geometricamente independentes. Bom, aí o que é um P simplexo? Né? Você pega lá, considera lá um conjunto de pontos, de P mais 1 pontos geometricamente independentes, né? Do Rn. Esse P menor ou igual do que N, né? Porque aqui dentro eu tenho N mais 1 pontos, né? Do X0 até o XP, tá? Então, o máximo que o P pode atingir aqui, para ter a chance de ser geometricamente independente, é o N mesmo, né? Porque se o P vale N, então eu tenho N mais 1 pontos dentro daquele conjunto lá, né? E se eu tenho N mais 1 pontos, quando eu fizer aquelas diferenças, eu vou ter N vetores, né? N diferenças de pontos, né? Aí tem chance do conjunto ser geometricamente independente. Agora, se o P fosse maior que N, aí não, né? Aí eu ficaria com um conjunto de vetores maior do que N, né? E qualquer conjunto de vetores maior do que N, no Rn, é LD, né? Então, enfim, o P simplexo gerado por esses pontos aqui, x0, x1 até xp, ele é definido como sendo esse conjunto aqui, a envoltória convexa desse conjunto de P mais 1 pontos aqui, tá? E se eu peguei esse conjunto de P mais 1 pontos geometricamente independentes no Rn, né, a envoltória convexa desse conjunto com P mais 1 pontos aí geometricamente independentes no Rn vai ser exatamente esse conjunto A aqui, né, que é essa combinação linear deles aqui, ó, T0x0, T1x1 mais TPxP,
tal que cada índice aqui, cada coeficiente, né? Índice não, cada coeficiente aqui, T0, T1, TP, está entre 0 e 1, e quando você soma todos eles, sempre dá 1, tá? Então, a envoltória convexa desses P mais 1 pontos, né, que é o P simplexo gerado por esses P mais 1 pontos, é exatamente esse conjunto A aqui. Né? E aí, então, qualquer ponto que eu pegar na envoltória convexa desses P mais 1 pontos, né, na verdade, eles vão ser unicamente determinados por essas coordenadas, T0, T1, TP, né? Porque você pega um ponto que está aqui nessa envoltória convexa, segundo o teorema anterior, ele é essa combinação linear aqui, nesse somatório aqui, tá? Né? E esses pontos aqui, e esse somatório aqui, dá para mostrar que só tem uma maneira de escrever esse x aqui, essa maneira é única, quer dizer, esses coeficientes que aparecem aqui, eles são únicos. Né, o somatório deles vale sempre 1, e aí, esses coeficientes aqui, T0, T1, TP, ele vai ser as coordenadas, vão ser chamadas as coordenadas baricêntricas do ponto X, tá? Né? E quando eu pegar esses pontos x0, x1 até xp como sendo os vetores da básica canônica, né? Porque eu tô com P mais 1 pontos, né? Então, lá dentro do RP mais 1, tá? Dentro do RP mais 1. Então, vamos supor que o x0 é o 1, 0, 0, 0, 0, né? Você coloca 1, aqui o x1 vai ser o 1 na segunda coordenada e o restante tudo 0, e o xp vai ser o 1 na última coordenada aqui, que é a coordenada p mais 1, e o restante tudo 0, né? Esse simplex aqui, gerado por esses vetores aqui da base canônica, ele é chamado de p-simplexo padrão, né? E é denotado por ΔP, tá? Então, é esse aqui que a gente vai usar na definição de homologia singular, né? Esse aqui tem uma característica interessante, porque esse aqui, cada x que você pega na envoltória convexa desses vetores aí da base canônica, né? Então, se você pegou um x na envoltória convexa, então você pegou um x que é igual a T0, E0, mais até TP, EP. Então, na verdade, você pegou, como aqui é sempre 1 ou 0, né, nas coordenadas, então você vai ter que o x é igual a T0, 0, 0, 0, 0, depois 0, T1, 0, 0, 0, até 0, 0, 0, TP na última coordenada. Quando você soma isso, então, na verdade, o seu ponto x que você pegou, né, tem as coordenadas cartesianas, porque isso daqui são as coordenadas cartesianas dele, né? T0, T1 até TP são as coordenadas cartesianas. Coincidindo com as coordenadas baricêntricas, né? Porque aquela observação que eu fiz aqui, né? Eu falei que quando você pega o x e escreve como esse somatório aqui, esses TI são as coordenadas baricêntricas. Mas, na verdade, então, quando você está trabalhando com perplexo padrão, né, na verdade, o x, né, ele vai ter as coordenadas baricêntricas coincidindo com as coordenadas cartesianas, né? Bom, agora nós vamos iniciar aqui, dar início à definição de homologia singular, né? Que não é algo muito simples, né? Algo muito tranquilo, não, né? Mas, vamos lá, a gente vai fixar um R, um anel comutativo com unidade, né? Porque a gente já fez isso até agora, a gente trabalhou sempre com R anel comutativo com unidade. Né? Vou considerar o P simplexo padrão, enxergando ele dentro do RP mais 1, né? Tá? P simplexo padrão é a envoltória convexa dos vetores lá da base canônica do RP mais 1, né? Então, o P simplexo padrão a gente enxerga ele dentro do RP mais 1 com topologia usual, né? Para cada espaço topológico, a gente vai considerar, para cada espaço topológico X, né?
a gente vai considerar o CPX como sendo o conjunto das funções contínuas f que sai do ΔP e chega em x, né? E cada funçãozinha é contínua aqui. Então, o CPX é o conjunto das funções contínuas que sai do P simplexo padrão e chega em x, né? Os elementos do CPX, eles são chamados de P simplexos singulares de x, né? Fazer alguns exemplos aqui só para a gente sentir o que é alguns desses CPX aí. Vou fazer o P igual a 0 e o P igual a 1, né? Para a gente ver se. Bom, para a gente ver quem são esses conjuntos, né? Para o P igual a 0, então, eu vou ter o delta zero. O delta zero, lembra, o delta P contido no RP mais 1. Então, o delta zero está contido no R índice 1, que é a reta, né? Então, vai ser lá, sei lá, a base canônica lá da reta, que é o 1, né? Um ponto, tá? É um ponto. Então, o C0 de x vai ser o conjunto de todas as funções contínuas que partem de um conjunto que só tem um ponto e chegam em x. É isso, né? Então, assim, o que vai acontecer aqui? Para cada x de x, eu vou poder definir uma função diferente. Eu só tenho um ponto, né, lá no domínio. Então, sei lá, vamos supor que o meu x tem 10 elementos lá. Uma função que eu posso definir é do ponto no primeiro elemento. Outra função que eu posso definir, do ponto no segundo elemento. Né? Até a última função que eu poderia definir é do ponto no 10º elemento, se o meu x tivesse 10 elementos, tá? Então, na verdade, cada função eu posso identificar ela com cada ponto de x. Então, quantas funções eu vou ter? Quantos pontos o x tiver, né? Essa vai ser a quantidade. Então, cada elemento do C0 de x, aqui nesse caso, eu vou poder identificar com os pontos de x, né? Para cada ponto eu tenho uma função, né? Que satisfaz isso daqui, né? Uma função contínua, tá? Do ponto em x. Então, o C0 de x, eu vou identificar ele com os pontos de x, com x, né? Vamos identificar ele com x. Ai, desculpa. Aqui. Bom, voltei. Quando P igual a 1, então vai, aquela mesma ideia, né? O delta 1, ele está contido no R1 mais 1, né? Então, está contido no R2, tá? E aí, então, o delta 1 vai ser o gerado pelos vetores da base canônica lá no R2, 1, 0, 0, 1, tá? Então, o E0 é o 1, 0 e o E1 é o 0, 1, né? Então, o C1 de x vai ser o conjunto de todas as funções contínuas que saem desse segmento aqui, né? No segmento de reta aqui, que liga o E0 ao E1, e chega em x, tá? Então, esse conjunto aqui, por definição, é o conjunto dos caminhos em x, tá? Todos os caminhos contínuos em x, né? O que é um caminho, né? É uma função contínua que parte de um segmento de reta, né? E chega em x, tá? Então, os elementos do C1 de x serão os caminhos contínuos em x, né? Bom, aí vamos começar a pensar agora nos módulos, porque assim, o que acontece? Eu vou querer calcular a homologia singular de um espaço topológico, tá? Só que eu quero associar isso com a homologia lá da álgebra homológica, né, que foi as primeiras definições lá que eu passei para vocês, né? Então, lá, para eu construir aquele complexo de cadeias, eu precisava de módulos e precisava de homomorfismos, né? Para depois falar na homologia daquele complexo de cadeias. Então, tá. Então, aqui, agora eu vou falar quem vão ser os módulos, né? Então, eu construí aqui anteriormente o CPX, tá? E o CPX é um conjunto de funções, né? Onde cada uma dessas funções é uma função contínua, né? Então, ele a princípio, ele é um conjunto. Então, se ele é um conjunto, eu posso fazer o gerado por ele, que é o F dele, né? Então, seria o F do CPX, e eu vou chamar de SPX, tá? Né? Bom, aí, como que são os elementos do F
de um conjunto qualquer, é aquelas combinações lineares formais lá, né? Então, o elemento do anel multiplicado por elemento do CPX, aqui no nosso caso, mais um outro elemento do anel multiplicado por um outro elemento do CPX, mais até um último aqui, aquelas combinações lineares formais finitas, né, com número finito de parcelas, né? Então, esses são os elementos aqui do SPX que eu acabei de construir, né? Que é o gerado pelo CPX aqui, tá? Só utilizando aquela ideia lá do Fão X lá de trás, né? E aí, o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Tá, uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Quando eu faço isso, né? Quando eu pego um conjunto qualquer, que aqui no nosso caso é o CPX, e faço o F dele, então eu tenho um R módulo livre gerado por aquele conjunto, que aqui no nosso caso é o CPX. Então, pronto, eu já tenho os módulos, tá? Então, cada SPX desse aqui, para P maior ou igual do que zero, vai ser sempre um módulo livre gerado pelo CPX, tá bom? Então, tem os módulos aí, falta pouco, falta, que não é muito pouco, mas falta construir agora os homomorfismos, para eu conseguir fazer a sequência lá, a sequência de homomorfismos e módulos que vai ser o complexo de cadeias, tá? Então, a ideia agora é construir esses homomorfismos, né? Não vou mostrar com todos os detalhes, não, mas vou passar a ideia de como ele é construído, né? E é claro, se eu quero montar um complexo de cadeias, então eu tenho que ter que cada vez que eu componho dois homomorfismos consecutivos, né, tem que dar um homomorfismo nulo, porque a imagem tem que estar contida no kernel, né, no núcleo. Isso aí tem que sempre que acontecer para ser um complexo de cadeias, tá bom? Então, a gente vai construir agora um complexo de cadeias, SPX delta P aqui, né? Até eu coloquei o índice, mas depois eu acabo não colocando aqui mais para frente. E para P menor que zero, o que eu vou fazer? Porque quando você tem um complexo de cadeias, você tem os índices inteiros positivos, os negativos e o zero, né? Então, para os índices negativos, tá? Eu vou considerar o SPX como sendo um R módulo nulo, tá? Então, na verdade, essa sequência vai ser infinita só de um lado, né? Vai chegar um momento que ela vai terminar ali no zero, tá? Depois eu vou mostrar como é que ela vai ficar. E aí, eu vou querer construir um homomorfismo del do SPX no SP-1x de tal maneira que a composição deles seja um homomorfismo nulo. Agora, para construir esse homomorfismo aqui, vou fazer o seguinte, eu vou usar aquela ideia que eu passei numa observação lá de trás, né? Eu vou pegar o seguinte, o SPX ele é gerado pelo CPX, e o SP-1x ele é gerado pelo CP-1x, tá? Então, eu vou construir homomorfismos primeiro do CPX no CP-1x, e depois eu vou estender por linearidade esses homomorfismos, e aí eu vou ter um homomorfismo que me interessa aqui, que é esse del aqui, sem índice nenhum, tá? Mas, enfim, cada nível vai ter um, né? E a ideia vai ser a mesma. Então, eu vou pegar um elemento do CPX, né? Eu vou definir, é como se eu estivesse definindo, eu estou definindo na base do SPX, né? E depois eu vou estender isso por linearidade. Né? Então, eu vou pegar um elemento do CPX. O que é um elemento do CPX? É uma função contínua de ΔP em x, né? E aí, eu vou definir esse del I de φ aqui, que vai ser a imagem da φ, né? Então, assim, eu peguei a φ aqui e vou querer saber quem que vai ser o del I de φ, que mora lá no CP-1 de x, ou seja, vai ter que ser uma função contínua, né, que sai do delta P-1 e chega em x, né?
E a definição vai ser essa daqui, né? Então, isso aqui, esse del I de φ tem que ser uma função. Se é uma função, então eu tenho que falar como é que ela funciona em cada elemento do domínio. Então, eu tenho que pegar os elementos do domínio, que são esses T0, T1 até Tp-1 aqui, né? E fazer del I de φ deles aqui, né? Aí, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou definir como sendo φ dessa P mais 1 upla aqui. Porque aqui eu tinha uma P upla, né? Porque aqui eu tenho 0, 1, até P menos 1 elementos. Então, eu tenho P elementos aqui. Aqui, entre a coordenada I menos 1 e a coordenada I, eu coloquei um 0. Então, eu aumentei uma coordenada aqui, tá? Por quê? Porque a φ, ela está definida no delta P. Então, eu só faço φ de algum elemento que tem P mais uma coordenadas, né? Só faz sentido quando eu faço isso. Então, aqui eu vou definir como sendo φ de T0, T1, TI menos 1, 0, TI mais 1 até TP menos 1, né? Para todo elemento do delta P, tá? Essa função aqui, eu vou mostrar um desenho para vocês. Eu acho que eu vou ter que trocar a tela aqui que eu estou compartilhando. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. De como, para vocês verem como que funciona aquela função lá. Acho que agora... Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu não sou boa com os desenhos. Aliás, eu sou péssima. Não sei nem desenhar no computador e nem aqui na mesa direito, tá? Então, já fiz até antes para não ter muito problema. Ó, então, o que acontece? Aquela del I, né, ela fazia assim, né? Del I de φ de T0, T1. Eu vou fazer aqui pro delta 1 no delta 2, tá? Para vocês verem como que funciona o negócio aqui. Então, essa daqui, pela minha definição lá, ela teria que ser... Aqui vinha o T0, né? Bom, enfim. Aí vai depender do I aqui, né? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, você pega lá, se o I for 0, né? Então, quando o I é 0, vai aparecer um 0 aqui, né? Aqui, φ. Então, vai aparecer um 0 aqui, vai ser φ de 0,T0, T1, né? É isso, né? Então, aquela função... tá, desculpa. Agora, o del1, é isso, o del1 de φ, né? Vamos aplicar de novo aqui. Aquela função lá, então, faz isso daqui agora, né? Ela é φ de T0, 0, T1, né? E o del2, que seria a última possibilidade aqui, é φ de T0, T1 e 0 aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Né? O que está acontecendo? Quando eu faço isso daqui, ó, né? Bom, aí essa função aqui, essa aqui especificamente, eu posso enxergar, ela é uma composição de duas funções. Quais funções? A função que sai do T0, T1 e chega no 0, T0 e T1, né? E depois eu venho e aplico φ nela, né? Aí ela vem e faz φ de T0, T1 aqui, tá? Então, assim, é claro que cada uma dessas funções aqui vai ser contínua, porque vai ser a composição dessas coisas aqui, né? De φ com isso daqui, né? Então, cada uma dessas funções vai ser contínua, tá? E o que ela faz, que eu acho interessante, é que pega o T0, T1 e vai levar no 0 T0, T1, que está lá contido
no delta 2, né? O delta 1 é o segmento que une o E0 ao E1, né? O E0 é o 1, 0, né? Vetores da base canônica. E o E1 vai ser o 0, 1, tá? E aqui o E0 já vai ser o 1, 0, 0, o E1, 0, 1, 0, e o E2, 0, 0, 1, aqui, né? Tá? Então, eu vou colocar um 0 aqui na primeira coordenada, na primeira lá, quando o i for 0, né? Quando eu estiver aqui com essa função aqui, o del 0. Eu vou colocar um 0 aqui e vou repetir aqui, né? T0, T1. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, a del 0, o que ela está fazendo é pegando esse segmento aqui, né? Esse segmento aqui, e levando ele onde? 0, T0, T1, levando ele nessa face aqui. Então, na verdade, essa função está pegando esse segmento aqui, E0 e 1, e levando nessa face aqui, tá? Então, que é a face oposta ao vértice E0, tá? Então, se você está fazendo o del 0, né, ela está pegando o 1 simplexo aqui padrão e levando na face oposta ao E0, tá? Se você está pegando, se você estiver fazendo del 1, o que ela está fazendo aqui, né, o que ela vai fazer, aí já é T0, T1, né? Então, tá levando na face oposta ao E1. Então, tá levando, pegando esse segmento aqui, que é o delta 1, e levando na face oposta ao E1. E se eu estiver fazendo esse... Ai, desculpa, deixa eu anotar aqui, né? Aqui é o del 1, né? Que tá vindo aqui. Aqui é o del 0. E aí, a del 2 está pegando o delta 1 aqui, que é um simplexo padrão, e levando aqui. Né? Na face oposta, aqui no triângulo, aqui, né? Na face oposta ao vértice E2, né? Essa aqui seria o del 2. Tá bom? Aí, é claro, porque aqui você tem uma função que está definida e que é contínua, porque do CPX em X, né? Você pegou a φ contínua aqui, né? Aqui você pegou a φ contínua, tá? Então, você está pegando esse segmento, tá incluindo ele aqui, e aí depois você está fazendo a imagem pela φ. Então, você está pegando uma restrição aqui, né, da φ a alguma dessas faces aqui. Então, é claro que essa função vai ser contínua e vai ser uma função que sai daqui e chega no x, né? Porque você tem a continuidade dessa aqui, né? E aqui você está, de certo modo, pegando esse segmento e incluindo em cada uma dessas faces aqui opostas, tá? Essa é a ideia dessa função aí. Essa função, ela se chama operador face. Deixa eu voltar lá agora. Voltei. Né? Então, aqui, ó, cada uma dessas funções aqui é contínua, porque ela vai ser composição de funções contínuas lá, daquele jeito que eu mostrei, né? E cada uma delas, del I de φ aqui, ó, é chamado de iésimo operador face, tá? Ela não é ainda o del, tá? Não vai ser ainda o del, mas vai ser um somatório dessas coisas aqui. Aí o que vai acontecer? Eu vou usar aquela ideia lá de trás, né? Então, eu peguei e construí uma função do x no y lá, usando aquela ideia lá atrás, né? Tá? Aqui o x é o CPX e o y seria o CP-1x, né? Tá? Então, aqui eu tenho cada del I aqui, cada operador face, foi construído de CPX em CP-1 de x, né? Aí ela se estendia por linearidade, né? Utilizando aquela ideia lá. Tá? Aí, então, quer dizer, do SPX no SP-1 de x, eu tenho cada operador desses aí definido agora do SPX no SP-1 de x. Tá? Aí o del, que é o que me interessa, né? Do SPX no SP-1,
vai ser essa soma alternada aqui, né? Não é muito simpático, não, mas é até razoável. Então, del 0 menos del 1 mais del 2 menos del 3, né? Mais menos I elevado a P, del P, né? Aplicada aqui no elemento do CPX, né? Que é essa combinação linear formal aqui com finitas parcelas, tá bom? E aí não é muito legal, não, tá? Nem mostrei, nem trouxe aqui para apresentar para vocês, mas não é muito legal, não. Mas é entendível, né? Que del composto com del definido dessa maneira que está aqui é um homomorfismo nulo, tá? Então, quer dizer, eu tinha lá a sequência, né? Eu tinha os módulos, que eram os SPX, construí os homomorfismos, tá? Né? E além disso, esses homomorfismos construídos dessa maneira, toda a composição que a gente fizer aqui, né, do da frente pelo de trás, sempre vai dar um homomorfismo nulo, ou seja, eu vou ter imagem contida em kernel em todos os níveis aí, né? Então eu criei um complexo de cadeias, tá? Que está associado a um espaço topológico, porque os módulos foram criados a partir de um espaço topológico, né, X. Eu tinha um espaço topológico X, fui para o CPX e aí peguei o gerado para ser um módulo, né? Aí fui para o SPX em cada nível, tá? E aí a homologia singular de X com coeficientes em R vai ser justamente a homologia desse complexo de cadeias que acabou de ser criado aí, tá? Então, aqueles quocientes lá, né? ZNC, ZN, S estrela X por BN, S estrela X, tá? Em cada nível a gente vai ter a possibilidade, tá bom? Né? Bom, algumas notações. Bom, os ciclos, né, do complexo de cadeias, eu vou simplesmente denotar por ZPXR os bordos, né? São as imagens lá, né, em cada nível. BPXR, né, e a homologia HPXR, tá bom? Não vou ficar carregando o S estrelinha aqui, não, tá? É isso. Cada elemento, então, do módulo de homologia, né? Do grupo de homologia aí, ele é uma classe, né? Que é bem determinada pelo elemento que está no ZPX, no caso, né? Aqui, esse é uma classe alfa mais BPX, onde o alfa está no ZPX, né? Tá? E o alfa, por ele estar no ZPX, então ele está no núcleo do del, né? Então, del do alfa é 0, tá? Essa informação a gente tem, né? Se você pegou um elemento que está no HPX, né? Então, ele é uma classe dessa maneira aí, ele é um alfa mais BPX, onde o alfa está no ZPX. Pelo fato dele estar no ZPX aqui, o alfa, então, o del dele é 0, tá? E esse elemento aqui, alfa mais BPX, é a classe de homologia, né? Representada pelo P-ciclo alfa, né? E aí eu trouxe, né, para finalizar, eu trouxe um cálculo de homologia singular, que talvez seja um dos mais simples, que é o do ponto, né? Um espaço topológico que tem um ponto só. Então, vou tentar fazer aqui para vocês calcular esses grupos de homologia singular aqui do espaço topológico que só tem um ponto. Então, a gente vai pegar X, um espaço topológico que tem um único ponto P, né? E vai mostrar que, na verdade, a homologia no nível 0 é R, né? Porque, lembra, a gente só calcula a homologia com índice maior ou igual que 0, tá? Então, no nível 0 vai ser R e vai ser 0 para os demais níveis, né? Para N maior que 0 vai ser sempre 0, tá? Né? Bom, vamos pegar lá o CN do ponto, né? Que são as funções contínuas que partem do delta N e chegam no ponto, né? Então, você tem o domínio aqui, que é o delta N, né? E tá chegando aqui no ponto, e tá pegando essa função contínua, né? Então, só tem uma função contínua aqui, né? É a função constante igual ao ponto, tá certo? Então, assim, o CN de P é a função contínua, quer dizer, eu vou chamar de φn aqui, né?
φn é a função contínua que sai do ΔN e chega em P, né? É a função constante, tá? Né? Aí dá para fazer uma continha e mostrar que cada operador face lá daquele, cada operador face aplicado no φn é igual ao φn menos 1, porque na verdade os dois lados dessa igualdade aqui dá o ponto só, tá? É isso que acontece aqui, né? Por isso que vale essa igualdade, tá? E o Sn menos 1 de P, né, vai ser o quê? O gerado pelo Cn menos 1 de P, que lá no gerado pelo Cn, lá no Cn menos 1 de P, só tem a φn menos 1. Então, como o Sn menos 1 é o gerado por um conjunto que tem um elemento só, então eu consigo identificar, né? Vai ser todos os R vezes φn menos 1. Então, para cada R, eu tenho um elemento diferente aqui. Então, na verdade, esses dois conjuntos aqui, R e Sn menos 1 de P, eles são isomorfos, tá? Porque para cada R eu tenho um R vezes φn menos 1, né? Cada vez que eu vou trocando, eu tenho um diferente. Então, é isomorfo a R aqui. E do mesmo jeito, o Sn de P também é gerado só pelo... O Cn de P é gerado pelo φn, né? Então, o Sn de P vai dar isomorfo a R também, né? Aí vamos calcular del de φn aqui, né? Então, o del de φn, lembra, é aquela soma alternada, né? Aqueles índices lá, aquela soma alternada, del 0 menos del 1 mais del 2, tá? Até menos 1 elevado a n, del n aplicado no φn, né? Então, vai ser cada um desses aplicado no φn. Só que a gente sabe que del 0 de φn é φn menos 1, né? Porque para todo o i aqui, ó, vale sempre isso daqui, né? Vai dar sempre φn menos 1 aqui. Aqui, o del 1 de φn vai dar φn menos 1 também. Então, você vai ter uma soma, que somas e diferenças aqui, de φn menos 1, né? Então, esse negócio aqui ou vai dar 0 ou vai dar φn menos 1. É isso que vai acontecer. Então, o que vai acontecer aqui é que se o n for ímpar, essa soma aqui vai dar 0, tá? Certo? Porque se o n é ímpar, vai ficar menos 1 elevado a n, vai dar menos 1. Então, o último termo que vai aparecer é um negativo. Então, vai anular todo mundo, vai dar 0 aqui. E se for par, o que vai acontecer é que o último termo que aparece é um menos 1 elevado ao número par, que é positivo, né? Então, vai ter que ter uma quantidade de termos positivos aí maior do que, com uma unidade a mais do que a quantidade de termos negativos aí, né? Então, vai sobrar um φn menos 1 aqui, né? Então, se o n maior que 0 ímpar, né? O que acontece, tá? Porque aí o del φn, né, deu 0 se o n é ímpar. Então, quando eu for estender por linearidade lá, né? Então, eu vou ter o homomorfismo nulo do SNP no SN-1P, né? Porque nos elementos básicos está dando 0, né? E se o n é par, né? Eu tô com gerador indo em gerador, né? Então, eu vou ter um isomorfismo aqui, né? Nos gerados, no SNP do SN-1P. Então, isso aqui vai ser um isomorfismo, né? Então, quer dizer, toda vez que o n for maior que 0 e ímpar, porque eu vou fazer o caso do n igual a 0 separado, tá? Então, por os ímpares maiores que 0, então eu vou ter essa situação aqui, né? Então, o del aqui é o homomorfismo nulo e o de trás aqui é o isomorfismo. Então, quando eu for calcular o núcleo, né, aqui, o kernel, tá, vai dar o SNP, né, porque esse homomorfismo é nulo. Se ele é nulo, significa que todo mundo que está aqui no domínio vai no 0. Então, todo mundo está no kernel, né? E o BNP, como o del aqui é isomorfismo, né? Ela é injetora, sobrejetora, né? Então, em particular, ela é sobrejetora, então a imagem desse del aqui de trás vai ser todo o contradomínio, que é SNP. Tá? Então, vou ficar com o quociente de SNP por SNP, que vai dar o módulo nulo aqui, tá? E se o n for par, eu vou ter o contrário. Eu vou ter isomorfismo da frente e de trás nulo, tá? E aí, isomorfismo, quando eu for calcular o núcleo, né? Quando eu tenho uma função que é isomorfismo, ela é injetora. Se ela é injetora, o kernel é trivial, tá? Então, aqui vai dar só o 0,
E aqui eu tenho um homomorfismo nulo. Então está todo mundo no zero. O único cara nessa imagem é o zero. Então o BNP vai ser zero. Então vou ter quociente de zero por zero, que é zero. E o caso n igual a zero, desculpa. O caso n igual a zero, né? Eu vou considerar o pedacinho da sequência que trata com ele lá, né? Então o del, como o S1 o 1 é ímpar, então isso aqui é um morfismo nulo e aqui está chegando no zero, que é o último cara lá do complexo de cadeias, né? Tá finalizando aqui com zero. Então, o Z0 aqui é o kernel, né? O kernel dessa última função. Como está indo todo mundo no zero, então o kernel é S0 de P, né? E a imagem, né, mora aqui dentro do S0P, como é a função nula, é o zero, é o quociente de S0P por zero, vai dar S0P. O S0P, lembrando, é o gerado por C0P, e o C0P é a função contínua, né? Tem uma única função contínua que sai do delta zero e chega em P. Né? Na verdade, ela vai pegar um ponto e levar no ponto, então, mas vai ter só uma lá. Né? E o gerado um módulo gerado por um elemento só vai ser isomorfo ao anel, não tem como. Né? Então, vai dar R aqui, tá? O C0P é R. Né? Bom, aí com isso a gente calculou, né? Então, só no nível zero que apareceu R lá, como homologia do ponto, nos demais níveis todas as homologias se anularam, né? Bom, para finalizar, bom, esses aqui são os principais livros que eu usei para apresentação, né? A parte de álgebra homológica está mais no livro do Hu, né? Tá? A parte de homologia singular, o pesado mesmo está aqui no Vic, né? Que eu acho mais interessante. E eu coloquei o livro do Elon aí, né? Porque eu acho esse livro do Elon de homologia básica interessante também, né? Ele trata lá, ele começa falando porque assim, tem várias coisas de homologia singular mesmo que eu não fiz aqui, né? Por conta do tempo, né? Por exemplo, em homologia singular, toda vez que você tem dois espaços homeomorfos, os grupos de homologia são isomorfos, né? E esse resultado facilita muito a vida, né? Por exemplo, né, com ele você consegue mostrar que se você pegar o Rn e o Rm com m diferente de n, é claro, esses dois espaços topológicos aí nunca vão poder ser não são isomorfos, né? Não são homomorfos, aliás, tá? Por conta disso, né? Tem um resultado bem interessante também, que associa a homologia singular no nível 1 com a homotopia, né? Com o grupo fundamental, né? Pi1, tá? Né? Que fala que a homologia no nível 1 é o Pi1 abelianizado também, né? E tem o resultadão da parte de homologia singular, né? Que daí eu acho que tinha que ser uma palestra para falar só dele, que é a sequência de Maier-vetores, né? A sequência de Maier-vetores resolve vários problemas aí, né? Vários cálculos, né? Você reparte o seu espaço topológico em dois conjuntos abertos, né? E consegue construir uma sequência exata lá, e através dessa sequência exata, que é uma sequência exata, né, é mais forte do que um complexo de cadeia. O complexo de cadeia, você só tem que a imagem está contida no kernel. A sequência exata é a imagem igual ao kernel, né? Essa é a diferença de uma para outra. Então, você consegue construir uma sequência exata longa em homologia, né? Envolvendo o X e esses dois abertos aí que cobrem o X, tá? E aí, com isso, você consegue realizar vários cálculos de homologia, tá? E sobre o livro de álgebra de homologia básica do Elon, né? Ele fala de cohomologia de RAM, né? Que não é homologia, né? É cohomologia, porque na homologia a gente trabalha com os índices decrescentes, na homologia vai trabalhar com índices crescentes, a notação muda, eu estou trabalhando com a notação embaixo, eu passo a trabalhar com a notação em cima, né? Tem uma maneira diferente de definir também,
né? Não é simplesmente essa troca de decrescente por crescente, índice embaixo por índice em cima, tem mais coisa envolvida, né? Mas, enfim, só que a homologia de Derham, né? É um livro que fala de homologia, de vários tipos de homologia, né? Então ele fala lá da homologia de Derham, e a homologia de Derham, ela resolve problemas só de superfícies diferenciáveis, né? E depois ele vai falar de homologia simplicial, que resolve o problema de espaços trianguláveis, né? Tá? E por último, ele vai falar de homologia simplicial, que é a mais abrangente possível, porque você vai conseguir calcular a homologia singular, desculpa, homologia singular de qualquer espaço topológico, de modo geral, né? Espaços trianguláveis, isso mesmo, trianguláveis. Espaços trianguláveis são espaços que são poliedros, tá? Então, nem todo espaço topológico é um poliedro, então a homologia singular resolve um problema mais geral, né? Mas, claro, quando você passa de uma para outra, você ganha alguma coisa, mas perde outra, né? Não é só ganhar, né? Então, tem alguns probleminhas aí no meio do caminho, tá? Né? E, enfim, mas esse livro ele faz sempre associar, ele mostra algumas equivalências aí, né? Do mesmo jeito que tem homologia singular, tem a cohomologia singular, né? E aí ele mostra lá que a cohomologia singular os grupos de homologia singular são isomorfos aos grupos de cohomologia de Derham, né? Tá? A mesma coisa quando você está trabalhando com a simplicial, né? Que é definida de uma maneira, depois você vai trabalhar com a singular, e as duas homologias, quando você está no caso, quando você vai calcular uma homologia singular de conjuntos, de espaços topológicos que são trianguláveis, né, elas são isomorfas também, tá? Ele fala de cada uma delas, ele começa do espaço mais simples até o espaço mais sofisticado, desculpa, não sei se eu falei certo aí, mas nessa ordem, mas ele e depois ele faz a associação, então eu acho um livro bastante interessante, né? Bom, enfim, é isso, né? Obrigada a todos aí. Eu queria agradecer a comissão organizadora, mais especificamente a Evelyn aí pelo convite, né? E eu acho que é isso. Acho que é isso que eu queria falar. Né? Tinha muito mais coisa para falar, mas não dava. O tempo é curto, né, Fran? Já passei um pouquinho. Imagina. A gente que agradece você. Ai, obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Imagina, a gente que agradece você ter aceito e ter disponibilizado, né, do tempo enfim, de todo o seu conhecimento para trazer conhecimento para esses alunos também. Eu espero que eles se motivem, né? Vai estudar um pouquinho de homologia singular, se não conhece, né? Eu espero, Exatamente. eu acho muito bonito, porque, assim, associa direitinho a topologia com a álgebra. Eu sou Eu achei... suspeita para falar, né? Amo essa parte. Então. Mas é Ai, isso. Henrique, pode dar ai. continuidade, então, por favor? Bom, pessoal, antes da gente estar abrindo o espaço aí para perguntas, eu só vou lembrar duas coisas rapidinhos aí. Caso alguém ainda não fez o Forms lá da presença, o link aí foi solto já, tá bom? A gente vai dar também uma pausa aí, a hora que a gente fechar tudo aqui. A gente vai dar uma pausa e vai estar voltando às 7 horas da noite com a abertura do período noturno, certo? Bom, em relação às perguntas, se alguém for mandar escrita, a gente vai estar lendo, ok? E a partir de agora está aberto aí para quem quiser falar. Eu vi que alguém tinha levantado a mão. Eu também percebi isso, Gabriel. A pessoa Eu, levantou a mão e depois saiu. Eu não sei se foi um engano. eu acho que foi a Monize, se eu não me engano. Uhum. Não pode apertar muito, né? Tem alguém, gente, com alguma questão, alguma dúvida, algum comentário? Não? Bom,
Então é isso, eu acho, né? Vamos agradecer, então, a professora Franciele. Por favor, eu peço que todos abram os microfones para nós darmos uma salva de palmas. Obrigada, gente. Ó, assim, eu me sinto muito, muito honrada de participar da Semana da Matemática aí. Nossa, é um lugar que eu tenho um carinho muito especial, porque foi aí que começou tudo, assim, na minha vida hoje, né? Na minha vida profissional, tá? Então, eu fiz a graduação aí, fiz o mestrado aí, né? Durante a graduação, fiz iniciação científica. A professora Hermínia, acho que tá aí, né? Ah, eu vi ela por aí. Ela me ensinou a gostar de topologia algébrica, na verdade, era uma coisa que, assim, não tinha tido contato ainda, né? Então ela me apresentou e eu gostei, e acho muito bonito, assim, eu acho bonito mesmo, né? A topologia algébrica, né? Aqui, assim, aqui a gente não tem muita possibilidade, né? Porque aqui a gente tem só uma disciplina de espaços métricos na graduação, assim, né? Aí na UFO, você disse? Aqui na UFO, no curso de matemática. Então, a gente não tem nem, por exemplo, topologia geral aqui, na graduação, né? Mas, assim, tem os alunos aí que a gente orienta, eu sempre coloco de cara na topologia algébrica, né? Eu gosto Mata um muito pouco a saudade, né? então, é nesses momentos, assim, que a gente mata a saudade, na verdade. Pois Mas, enfim, é isso. Eu agradeço muito o convite. E, para mim, assim, é uma honra estar participando da Semana da Matemática aí de vocês. Que é isso, a gente que agradece. Muito obrigada mais uma vez. E as portas estão sempre abertas. Obrigada. Para vocês aqui também. A gente agradece. Obrigadão, Fran. Tá Tudo de bom. Dá um abraço nas meninas aí. Pode deixar. Tá bom. Um abraço, Fran, vai com Deus. Um abraço para todo mundo aí da sua universidade, tá? Tchau, tchau. Um abraço, Hermínia. Até mais. Tchau, Fran. Parabéns, viu?